A gente volta a falar do caso envolvendo a morte de um idoso que foi levado para dentro de uma agência bancária já morto para que a prima dele, a Érica, pegasse um empréstimo no nome dele de 17 mil reais. O vídeo é esse. Para você que está ligando na TV agora, não acompanhou o caso, eu tenho certeza que você já recebeu isso, esse vídeo no seu WhatsApp e viu com aquele embrulho no estômago que você fala, não é possível que o ser humano seja capaz de tamanha crueldade. Ela chega a pegar o braço desse idoso para falar, assina, tio, assina. Adson Ramos, toda a investigação ainda está acontecendo. Não se sabe, por exemplo, há quanto tempo ela já trabalhava com ele. Não se sabe se ele já vinha sofrendo maus tratos. Fato é que funcionários da unidade de pronto atendimento, que ele estava internado pouco tempo antes dessas imagens virem à tona, que a atitude dela chamou a atenção desses funcionários, né, Adson? Até a relação de parentesco, Agatha, entre ela e o seu Paulo Roberto ainda é muito confusa, porque ela diz que era sobrinha, mas de acordo com a polícia investigando o caso, descobriu que na verdade ela é uma prima, mas enfim, isso ainda é mais um, na verdade, ponto de confusão nessa história toda. Você falou sobre os funcionários da unidade de pronto atendimento. O seu Paulo Roberto, ele ficou internado numa UPA, recebeu alta, estava com pneumonia, recebeu alta na última segunda-feira. Os funcionários dessa unidade de pronto atendimento desconfiaram da presença da Érica na unidade, das ações dela, do que ela falava lá dentro da unidade. O que a gente sabe é que, inclusive, a assistente social pediu para conversar com a Érica e falou que ia chamar o Ministério Público para ela, porque desconfiou das atitudes. Então, realmente, já existe ali um histórico que precisa ser levantado e que, claro, está sendo levantado também pelas investigações. O delegado que está acompanhando esse caso está com celeridade, inclusive, para tentar descobrir como é que era essa relação anterior da Érica com o Paulo Roberto e também se havia ali a presença, ou a participação, na verdade, de outros familiares nessa história. Agora, Agatha, uma informação que a gente recebeu agora há pouco, a gerente do banco também já prestou depoimento e contou para a polícia o que a gente vê nas imagens, na verdade, que o seu Paulo Roberto já chegou lá na unidade, na hora do atendimento, já parecia que não estava nada bem. E até por isso, os funcionários do banco decidiram, então, chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Agatha. Esse vídeo, inclusive, né, Adson, os funcionários chegam a questionar em algum momento, porque ela fala, você não viu que ele empurrou a porta? E a funcionária, não vi. O Adson falou sobre a atitude da Érica, que levantou suspeita dos funcionários da unidade de pronto atendimento. Eu conversei mais cedo com um delegado responsável pelo caso, o Fábio Luiz. Perguntei, falei, delegado, em algum momento ela não pareceu sã para o senhor durante o depoimento? Parecia que ela estava fora das sanidades mentais dela? Ele falou, não, Agatha, pelo contrário. Ela hora nenhuma chorou, ela a todo momento estava fria, falando exatamente o que tinha acontecido para ela, que ele estava vivo, que ele chegou vivo na agência e hora nenhuma mostrou empatia. Eles eram parentes, lembrando. E ele tinha acabado de morrer, segundo ela sabia. Bom, a reportagem completa, a primeira reportagem do caso, porque a gente vai falar muito ainda disso, vai trazer todas as repercussões dos desdobramentos. Primeira reportagem do caso é da Beatriz Duncan e vai te explicar o que aconteceu na tarde de ontem. Na delegacia, braços cruzados e olhar vazio. Érica de Souza Vieira Nunes está sendo investigada por envolvimento na morte de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Ela passou a ser alvo da polícia depois de levar o idoso já sem vida a uma agência bancária para retirar um empréstimo de 17 mil reais. Em um vídeo gravado dentro da agência, ela chega a simular uma conversa. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. A mulher até tenta segurar a cabeça dele para enganar os funcionários. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. Segundo a investigação, a morte teria acontecido cerca de 2 horas antes do vídeo e não no banco, como afirma a presa. A polícia afirma ainda que ele teria morrido dormindo e não sentado, como aparece nas imagens. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. Ao desconfiarem do comportamento de Érica, as bancárias acionaram o SAMU e a polícia. Foi requisitado já
o exame pericial. A gente vai procurar descobrir agora qual foi a real causa da morte, se foi uma morte natural ou se teve alguma outra coisa que causou a morte da vítima. É um caso, digamos que surreal, né? Mesmo nesses meus 22 anos de polícia, para mim foi uma coisa que me surpreendeu demais. A família de Érica esteve na delegacia na manhã desta quarta-feira, mas não quis falar com a imprensa. A advogada dela se manifestou. Temos como provar que existem testemunhas que confirmam que o senhor Paulo chegou na unidade bancária vivo. Tá? Isso tudo vai ser apresentado pela defesa no momento oportuno, conforme o desenrolar do caso. Já a gente vai trazer todos os detalhes. A gente acabou de receber em primeira mão, inclusive o conteúdo do depoimento da gerente do banco que o Adson acabou de falar. E já tem a informação de que ela andou por quase 1 hora com o Paulo dentro do shopping. Porque, claro, você sabe, chega aqui primeiro no Brasil Urgente Rio. A Clara Nery teve acesso ao depoimento da gerente e também da Érica, detalhando tudo o que aconteceu na visão da sobrinha, que levou o tio para dentro da agência no empréstimo de 17 mil. E aí o que ela fala, né, Adson Ramos, no depoimento, é que ela só percebeu que ele estava um pouco debilitado porque ele parou de responder na hora, isso? Quando já estava dentro da agência. Ô, Agatha, vamos tentar resumir então o depoimento da Érica. O que ela contou à polícia, que, como você disse, é a visão dela do que aconteceu. Ela começa contando para a polícia desde o momento em que o seu Paulo Roberto realmente passou mal e teve que ser encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Ele ficou cerca de 5 dias na unidade, aonde ele foi diagnosticado com pneumonia. Recebeu alta na segunda-feira. Saiu da unidade. Chegando em casa, segundo a Érica, ele contou que tinha feito esse empréstimo, que precisava ir até o banco para sacar o valor de 17 mil reais e que tinha vontade, com esse dinheiro, de fazer uma reforma na casa e comprar uma televisão. A Érica, então, que já era cuidadora dele, era vizinha, morava ali perto, decidiu fazer a vontade do seu Paulo, o qual ela chama de tio, mas a relação ainda é confusa, seria, na verdade, uma prima. Pegou um carro por aplicativo, segundo o depoimento, e foi para a agência. Aí a gente abre um parênteses. Depoimento, ela diz que pegou um carro por aplicativo e foi para a agência. Mas a gente tem imagens inclusive, que já estão com a polícia, que mostra que a Érica caminhou com o seu Paulo em cadeira de rodas, dentro do shopping, pelo calçadão de Bangu, foi em pelo menos 2 financeiras. Mas ela disse que foi de carro por aplicativo direto para a agência. E como a Agatha adiantou, ela só percebeu que ele não estava bem quando, na hora do atendimento, ele não estava mais respondendo ao que ela perguntava. E que aí a funcionária do banco decidiu chamar o serviço de atendimento de urgência e que a própria funcionária ainda tentou reanimar o seu Paulo Roberto. E aí, mais uma vez, segundo o depoimento da Érica, tá? Ela disse que inicialmente ele estava respondendo aos estímulos, mas que depois parou. Complementando, terminando o depoimento dela, ela comprovou que era cuidadora, apresentou algumas notas de medicamentos do seu Paulo Roberto, que mostravam então que ela era cuidadora dele sim. Disse que também estava sob efeito de medicamentos, muito abalada, que tinha feito cirurgia bariátrica, por isso tomava medicamentos, que tinha uma filha de 14 anos, que tem uma filha de 14 anos, que precisa dos cuidados porque tem problemas cognitivos. E aí encerra então o depoimento. A gente tem agora essa visão dela que, como a gente já sabe do caso, né, Agatha? A gente já olha as imagens de câmera de segurança, tem as testemunhas, existem algumas contradições que com certeza vão ser levadas em conta pela polícia. Valeu, Adson. Obrigada pelas informações. E agora, afinal, quem é a Érica? Ela era cuidadora? Qual o grau de parentesco que ela tinha com o Paulo? Porque ela dizia que era sobrinha. A polícia fala que ela era prima. Afinal, quem é essa mulher e por que ela fez isso, se é que tem justificativa? A Clara Nery, a gente sabe que não tem. A Clara Nery tem a reportagem completa e as informações agora. Érica Souza Vieira Nunes, a mulher que foi presa em flagrante por levar um idoso morto em uma cadeira de rodas para sacar um empréstimo no banco, afirmou que Paulo Roberto Braga chegou vivo ao local e que parou de responder no momento do atendimento.
Mas para os investigadores, Érica já sabia que o idoso estava morto. Os agentes apontam que haviam livores cadavéricos na parte de trás da cabeça de Paulo e tudo indica que ele tenha morrido pelo menos 2 horas antes do atendimento da equipe do SAMU na agência bancária. Érica foi até o Instituto Médico Legal de Campo Grande para fazer exame de corpo de delito, após ser detida por vilipêndio a cadáver e tentativa de furto mediante fraude. Na saída da delegacia para ser levada ao presídio de Benfica, ela não quis falar com a imprensa. Fez isso, Érica? Você fez isso sozinha, Érica? Por causa de 17 mil reais? 17 mil reais, valia a pena fazer isso, Érica? Não responde, Érica. Você quer saber que ela está ao lado do advogado? Ela relatou que na segunda-feira, Paulo Roberto deixou a UPA de Bangu após ficar internado com pneumonia. A atitude de Érica na unidade de saúde em que Paulo foi atendido levantou suspeita. Na delegacia, Érica informou que a rotina dela era cuidar do tio. Ela alega ser sobrinha do idoso. Mas, na verdade, segundo os documentos obtidos pela Polícia Civil, Érica seria prima de Paulo. Não, a assistente social ia chamar o Ministério Público para ela. E ela teve lá segunda-feira, a colega toda reconheceu, quando viu a foto, reconheceu-se. Érica afirma que na terça-feira o tio teria dito que fez um empréstimo no valor de 17 mil reais para fazer uma reforma em casa e comprar uma televisão. Por isso, ela foi até a agência de um banco e que ainda recebeu ajuda de um motorista de aplicativo para entrar no carro. Esse motorista já foi identificado pela polícia e deve prestar depoimento ainda essa semana. A polícia aguarda pelo exame de necrópsia para atestar a causa da morte. Os investigadores ainda apuram se Érica teve ajuda de outras pessoas na tentativa de fraude. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem com as testemunhas, o que elas disseram, o que elas viram lá no calçadão de Bangu, onde tudo aconteceu. Afinal, o trajeto, a agência bancária era no calçadão e ela fez o trajeto do shopping até o calçadão. A gente continua falando agora do caso do Paulo Roberto. Essas imagens, que acabaram de chegar, mostram a hora que ele é retirado de dentro do carro de aplicativo. Esse aqui é o motorista de aplicativo que acabou de prestar depoimento. E aí ele é retirado com a ajuda. Não dá para ver se de fato ele estava vivo nesse momento. É isso que a polícia já está com as imagens e vai investigar. Mas dá para perceber que no momento que ele é retirado de dentro do carro, a Érica chega a segurar a cabeça dele, que já não está com aquela rigidez. Aqui é logo depois que ele vai acessar o elevador do shopping, a cabeça já está caída. Bom, isso tudo repercutiu no mundo inteiro. Vários jornais de diferentes países se chocaram e, claro, publicaram o vídeo, todas as informações e estão acompanhando de perto. Quem tem as informações é a Clara Nelly. Esse vídeo, feito dentro de uma agência em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, rodou por telejornais de diversas partes do mundo, como Índia, França, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Portugal e Austrália. Assina para não me dar mais dor de cabeça aqui no cartório, não sei eu não aguento mais. A notícia é de que Érica de Souza Vieira Nunes entrou no local com o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, para tentar pegar um empréstimo de 17 mil reais. Um jornal britânico, por exemplo, o Daily Star, citou o filme Um Morto Muito Louco, de 1989, ao noticiar o caso. Um jornal da Índia relembrou que o caso brasileiro é semelhante a um ocorrido no ano passado na Irlanda, quando 2 homens levaram um corpo até uma estação de correios para sacar a pensão do morto. Eles foram condenados a 2 anos e 18 meses de prisão, respectivamente. Já um jornal francês teorizou sobre o tempo de prisão que Érica pode pegar com o golpe. Ela é acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver e, segundo o jornal, pode pegar até 13 anos de cárcere. Veículos de Portugal explicam a história do tio Paulo como algo digno de filme. Na Arábia Saudita, foi noticiado o caso do corpo do brasileiro, que foi levado até a agência para concluir empréstimo de 17 mil reais. Quem refez o trajeto inteiro, que deve ter sido feito pela Érica e pelo Paulo, foi o Marcos Sadoc, que conversou com várias testemunhas ali no calçadão de Bangu, que falaram, olha, ele já estava muito debilitado. Marcos Sadoc, no ar.
O circuito interno do shopping mostra a chegada de Érica de Souza Vieira Nunes com o idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, em um carro de aplicativo. Na garagem, a mulher busca a cadeira de rodas. Com a ajuda do motorista, ela coloca o idoso na cadeira e depois os dois seguem para o elevador. Pouco depois, eles saem de dentro do elevador. Essa mulher de blusa branca parece conversar com Érica. Eles seguem pelo corredor do shopping. Nesse momento, Paulo parece estar com o olho aberto, mas sem reações. No fim do corredor, Érica deixa Paulo e entra em uma loja de empréstimos. Ela volta poucos segundos depois e põe a bolsa na cadeira de rodas e fica mexendo em algo. A câmera da porta principal do shopping mostra quando Érica está em uma cafeteira bem próxima à loja de empréstimos. Duas funcionárias conversam enquanto o idoso está com a cabeça de lado. Uma outra cliente chega e Érica se levanta. Mexe na cabeça de Paulo Roberto. Ela se afasta por alguns segundos, vai na loja de empréstimos novamente, volta e leva o idoso embora. As testemunhas contaram que a Érica saiu do shopping, que fica no fim dessa rua, caminhou pelo calçadão com o idoso. Quando passou em frente a essa ótica, tem vários vendedores na porta, foi avisada por eles de que havia algum problema com o idoso. Ele estava com o pé torto, não estava com uma aparência muito boa. Uma própria vendedora também ajudou aqui nesse local. Depois de tudo isso, a Érica seguiu até o final da rua, onde tem uma loja de crédito, para aí sim, depois disso, ir até a agência bancária. A princípio, quando eu passei aqui, eu passei por ele estava de boca aberta já, ele não estava acordado, vamos dizer assim. Certeza de 100%. Aquele rapaz já estava morto, na hora que ela passou com ele aqui. Certeza absoluta, ele já estava morto naquele momento. Sabe aqueles dias que você passa a desacreditar na humanidade, você acha que não tem mais jeito? Eu acho que hoje foi um desses dias, depois que a gente acompanhou todas essas reportagens e viu o vídeo da Érica e do Paulo, mas